A chuva caía impiedosa sobre as ruas estreitas do Brás, em São Paulo, transformando o asfalto em um espelho sujo de luzes neon e poças que refletiam o caos da noite. Sofia, com seus 24 anos e um guarda-chuva furado que mal protegia seu rosto cansado, apressava-se para casa após um turno exaustivo, como garçonete em um diner apertado no centro. Seus sapatos gastos chapinhavam na água e o peso da mochila, com as poucas economias do mês, a fazia curvar os ombros. Vida de pobre era isso: correr contra o tempo, contra a fome, contra o mundo que parecia sempre conspirar para derrubá-la. Ela morava em um cortiço decadente na Vila Prudente, um lugar onde as paredes finas ecoavam brigas de vizinhos e o cheiro de feijão queimado se misturava ao mofo. Seus pais haviam morrido anos antes, em um acidente de trânsito, deixando-a sozinha para cuidar da avó doente e de um irmão mais novo que sonhava com futebol profissional. Mas mal conseguia estudar. Sofia era a rocha da família, a que sorria mesmo quando o coração doía, a que dividia o último pão com estranhos na rua. Bondade não enche barriga, mana, zombava o irmão. Mas ela acreditava que sim, que um gesto simples podia mudar tudo. Naquela noite, ao virar a esquina da rua escura, ela o viu. Um homem encolhido contra a parede de um prédio abandonado, encharcado até os ossos, com um casaco rasgado que mal cobria o corpo magro. Seus cabelos pretos, longos e desgrenhados, colavam no rosto sujo de lama e barba por fazer. Ele tremia, os olhos semicerrados contra a garoa, e algo nele, talvez o jeito como os ombros caídos pareciam carregar um peso invisível, a fez parar. Os outros pedestres passavam apressados, ignorando-o como se fosse parte da paisagem urbana, um mendigo a mais na selva de concreto de São Paulo. Sofia hesitou por um segundo, o frio mordendo suas pernas nuas, sob a saia simples do uniforme. Não é problema meu, pensou, mas o coração apertou. Lembrou-se da avó, fraca na cama, e de como um estranho a ajudara uma vez, anos atrás. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou, estendendo a mão com o guarda-chuva quebrado. Ei, moço, você vai congelar aí. Vem, minha casa é logo ali, pelo menos se seca um pouco. O homem ergueu o rosto devagar e, pela primeira vez, Sofia viu seus olhos, escuros, profundos, como poços de segredos antigos. Havia uma intensidade ali que não combinava com a miséria ao redor, mas ela atribuiu ao desespero. Ele não respondeu de imediato, apenas a encarou, como se estivesse avaliando se ela era real ou uma miragem. Então, com uma voz rouca e baixa, quase um sussurro carregado de sotaque estrangeiro, coreano, ela achou, pela forma como as palavras saíam enroladas. Ele murmurou: "Não, preciso de ajuda, vá embora." Mas Sofia era teimosa. "Ajuda? Isso aqui é um dilúvio, não uma escolha. Se você morrer na minha rua, eu que vou ter que lidar com a polícia amanhã. Anda logo." Ele piscou, surpreso com a ousadia dela, e algo como um sorriso fantasma curvou seus lábios rachados. Sem mais protestos, ele se levantou cambaleante e a seguiu pelas poucas quadras até o cortiço. O prédio era um monstro de tijolos rachados, com escadas rangentes e luzes fluorescentes piscando. Sofia o guiou até seu quartinho no terceiro andar, um espaço minúsculo com uma cama de solteiro, uma mesa bamba e um fogão improvisado. A avó dormia no canto e o irmão estava fora jogando bola com amigos. "Senta aí", disse ela apontando para a única cadeira. "Vou ferver água para o chá e tira esse casaco, pelo amor de Deus." Enquanto ele se acomodava, Sofia notou detalhes que a intrigaram. As mãos dele, apesar da sujeira, eram fortes, com calos que pareciam de quem manejava algo mais perigoso que latas de lixo. O cheiro dele era uma mistura de chuva, suor e algo metálico, como sangue distante. Ela balançou a cabeça, dispensando os pensamentos. "Foco, Sofia. Ele é só um cara azarado." Ela preparou o chá com erva mate que sobrara do almoço, adicionando um pouco de açúcar roubado do diner. Quando lhe entregou a xícara fumegante, seus dedos se roçaram por acidente. Um toque breve, elétrico, que a fez corar. Os olhos dele se fixaram nos dela de novo, e pela primeira vez, ela sentiu um arrepio que não era do frio. "Obrigado", ele disse, a voz mais clara agora, com um tom que soava autoritário,
como se estivesse acostumado a dar ordens, não a recebê-las. "Qual é o seu nome?" perguntou ela, sentando-se na beira da cama, as pernas cruzadas para esconder o tremor. "Ji-hun", respondeu ele após uma pausa. "Kim Ji-hun. E você?" "Sofia. Sofia Oliveira. Bem-vindo ao meu palácio." Ela riu, tentando aliviar o silêncio pesado, mas o riso saiu nervoso. Havia algo nele que a desconcertava, uma presença que preenchia o quarto apertado, como se fosse um rei em exílio. Eles conversaram pouco. Ele disse ser de fora. Um imigrante sem sorte que perdera tudo em apostas ruins. Sofia contou sobre o trabalho no diner, as noites em claro cuidando da avó, e como São Paulo engolia os sonhos dos pobres como ela. Ji-hun ouvia em silêncio, os olhos traçando o contorno do rosto dela, o jeito como ela gesticulava com as mãos pequenas e calejadas. Pela primeira vez em meses, Sofia se sentiu vista, não como uma garçonete invisível, mas como alguém real. Quando a chuva amainou, ele se levantou para ir embora, mas Sofia insistiu: "Fica até amanhã. O chão é seu, eu durmo com a vovó." Ele hesitou, mas aceitou, deitando-se no tapete fino com um suspiro exausto. Naquela noite, enquanto Sofia fingia dormir, ouvindo a respiração ritmada dele, uma inquietação a invadiu. Quem era aquele homem, afinal? Por que, mesmo sujo e quebrado, ele parecia tão perigoso? E por que seu coração batia assim, como se soubesse de um segredo que ela ainda não desvendara? De repente, no escuro, um barulho veio da rua. Passos pesados, vozes abafadas em coreano. Ji-hun se sentou de supetão, os olhos alertas como os de um predador. "Fique quieta", sussurrou ele, a voz agora afiada como uma lâmina. Eles me encontraram. Sofia congelou na cama, o coração martelando como um tambor de carnaval fora de época. A respiração de Ji-hun era o único som além das vozes lá fora, que agora pareciam mais próximas, ecoando nas paredes úmidas do cortiço. "Quem são eles?" sussurrou ela, a voz tremendo apesar da tentativa de soar firme. Ele não respondeu de imediato, apenas se arrastou até a janela, espiando pela cortina fina e rasgada que mal bloqueava a luz da rua. "Amigos ruins", murmurou ele por fim, os ombros tensos como cordas de violão esticadas. "Fique aqui. Não saia." Antes que ela pudesse protestar, ele pegou o casaco encharcado e escorregou para fora do quarto, descendo as escadas rangentes, com passos silenciosos que não combinavam com um mendigo comum. Sofia esperou, os minutos se arrastando como melado, até que o silêncio voltou, quebrado apenas pelo ronco suave da avó no canto. Quando Ji-hun retornou meia hora depois, seu rosto estava pálido, mas os olhos brilhavam com uma determinação feroz. Ele trancou a porta com uma chave improvisada. De onde tirara aquilo? E se sentou no chão novamente, as costas contra a parede. Eles se foram por enquanto. Por enquanto? O que você se meteu, Ji-hun? Aquilo não era conversa de amigos. Parecia ameaça. Sofia se sentou puxando o cobertor fino sobre os joelhos, sentindo o arrepio que não era só do frio noturno de São Paulo. Ele a olhou por um longo momento, como se pesasse o quanto revelar. "Vida de rua é assim, Sofia. Você ajuda um estranho e atrai problemas. Desculpe por isso." Havia um tom de arrependimento na voz rouca, mas também algo mais. Uma vulnerabilidade que o fazia parecer menos o rei exilado e mais um homem comum, perdido na imensidão da cidade. Ela bufou, tentando aliviar a tensão com um riso nervoso. "Problemas? Eu vivo neles. Meu irmão chega em casa com o time todo pedindo rango. A vovó precisa de remédios que eu mal pago. E o dono do diner me deve 2 semanas de salário. Uns amigos ruins não vão piorar. Mas no fundo o medo roía. E se aqueles homens voltassem? E se a bondade dela mais uma vez custasse caro? Amanheceu cinzento, com o sol tímido filtrando pelas frestas. Sofia acordou cedo, como sempre, para preparar o café da manhã simples. Pão com margarina e café coado forte, o cheiro se espalhando pelo quartinho. Ji-hun ainda dormia no chão, o corpo encolhido, mas mesmo assim exalava uma presença que dominava o espaço. Ela o observou por um segundo, notando como os cabelos pretos caíam sobre a testa, suavizando as linhas duras do rosto. "Acorda, dorminhoco."
Não vai querer que eu te expulse com fome. Ele se mexeu, abrindo os olhos devagar, e por um instante o quarto pareceu menor, o ar mais quente. Bom dia, disse ele, sentando-se e aceitando o pão que ela ofereceu. Seus dedos se tocaram de novo, dessa vez de propósito. O roçar foi lento, deliberado, enviando um calor que subiu pelo braço dela. Sofia desviou o olhar, corando, e se ocupou com o café. Enquanto comiam, o irmão dela, Lucas, de 18 anos, irrompeu pela porta, suado de uma pelada matinal, com o cabelo bagunçado e um sorriso largo. Mana, trouxe pão extra do mercadinho do seu João. Ele deve um favor pro time. Ele parou ao ver Ji-hun, os olhos se estreitando. Quem é esse aí? Amigo teu? Parece que saiu de um filme de zumbi. Sofia revirou os olhos, rindo para disfarçar o desconforto. Lucas, isso é o Ji-hun. Ele. Tava na chuva ontem. Dei abrigo. Seja educado, vai. Mas Lucas, sempre protetor, cruzou os braços, avaliando o estranho com desconfiança. Beleza, mas se ele roubar algo eu quebro a cara dele. O garoto piscou para Sofia, tentando soar durão, mas saiu mais cômico que ameaçador. Ji-hun ergueu uma sobrancelha, um sorriso sutil curvando os lábios, e pela primeira vez ele riu. Um som baixo, rouco, que fez o estômago de Sofia dar um salto. Não se preocupe, garoto. Não roubo nada que não mereça. Havia um tom de autoridade na voz, como se ele estivesse acostumado a comandar, não a ser questionado. Lucas resmungou algo sobre estrangeiro esquisito e saiu para o banho, deixando os dois sozinhos de novo. A atração crescia como uma faísca em palha seca. Enquanto Sofia lavava a louça na pia improvisada, Ji-hun se aproximou por trás, pegando uma xícara para ajudar. Seu peito roçou levemente as costas dela, o calor do corpo dele contrastando com o frio da água. Você não precisa fazer isso, murmurou ela, a voz saindo mais baixa do que pretendia, o coração acelerando com o cheiro dele. Agora limpo, misturado ao sabão barato que ela usara para lhe dar um banho rápido na noite anterior. Eu faço o que quero, respondeu ele, a respiração quente no ouvido dela, enviando arrepios pela espinha. Seus olhos se encontraram no reflexo embaçado da janela, e por um segundo o mundo parou. Desejo puro, misturado a algo perigoso, como uma lâmina escondida em seda. Ele se afastou devagar, mas o toque fantasma permaneceu, deixando Sofia ofegante. O dia seguiu com complicações. Sofia teve que ir ao trabalho, mas insistiu que Ji-hun ficasse. Não vai sair por aí chamando atenção. Ele concordou, relutante e prometendo esperar. No diner, no coração agitado do Brás, com o cheiro de pastel frito e o burburinho de clientes coreanos e brasileiros misturados, ela mal se concentrava. Um colega, o cozinheiro Paulo, notou sua distração. Ei, Sofia, tá com cara de quem ganhou na loteria ou perdeu o juízo. O que rolou? Ela riu, desviando. Nada, só uma noite ruim. Mas dentro dela, a imagem de Ji-hun, sujo ou não, invadia os pensamentos, misturando-se ao medo daqueles homens na rua. À tarde, ao voltar, encontrou o quartinho vazio. Pânico subiu pela garganta. Ji-hun? Nada. A avó, acordada agora, fraca, mas alerta, disse: Ele saiu, menina. Falou que voltava logo. Parecia preocupado. Sofia sentou-se, o peito apertado. Onde ele fora? E se aqueles amigos o pegassem? Horas se passaram, o sol se pondo em tons alaranjados sobre os telhados da Vila Prudente. Finalmente a porta rangeu, e Ji-hun entrou, agora com roupas limpas, uma camisa social preta que abraçava os ombros largos, calças escuras e o cabelo penteado para trás. Ele não parecia mais um mendigo. Parecia um homem de poder, deslocado naquele cortiço. Onde você arrumou isso? Perguntou ela, levantando-se, uma mistura de alívio e irritação na voz. Conexões antigas, disse ele, aproximando-se. Seus olhos escuros a devoravam, possessivos, como se ele já a reivindicasse. Eu não posso ficar aqui para sempre, Sofia. Mas eu volto. Prometo. Ele estendeu a mão, tocando o rosto dela com os dedos calejados, o polegar traçando a linha do queixo. O toque era fogo, desejo cru, e ela não recuou. Em vez disso, inclinou-se,
os lábios quase se tocando, o ar entre eles carregado de tensão. Mas então, um barulho na rua, sirenes distantes, vozes gritando em coreano. Ji-hun se endireitou, o rosto endurecendo. Eles sabem onde estou, e agora sabem de você. Seus olhos brilharam com ciúme sombrio, possessivo. Ninguém vai te tocar, eu cuido disso. Mas a promessa soou como uma ordem, e Sofia soube. O mundo dele acabara de invadir o dela, e não havia volta. A sirene das viaturas ecoava como um lamento distante, misturando-se ao burburinho da Vila Prudente ao entardecer. Sofia se afastou de Ji-hun com um sobressalto, o coração ainda disparado pelo quase beijo, o ar entre eles carregado de eletricidade não dissipada. Ele se virou para a janela, os músculos dos ombros tensos sob a camisa preta impecável, como se fosse uma armadura recém-forjada. Fique aqui, ordenou ele, a voz baixa e urgente, mas com um traço de preocupação que a surpreendeu. Eu volto em breve. Não abra a porta para ninguém. Antes que ela pudesse protestar, ele escorregou para fora do quarto novamente, deixando um rastro de perfume caro, algo amadeirado e exótico que não combinava com o mofo do cortiço. Sofia trancou a porta, as mãos tremendo, e se encostou na parede fina, ouvindo os sons da rua. Risadas de crianças jogando futebol improvisado, o ronco de um ônibus lotado, e agora, vozes em coreano que pareciam vir de todos os lados. O que diabos está acontecendo? Murmurou para si mesma, o peito apertado de medo e uma excitação confusa. Ji-hun não era quem parecia, isso era óbvio agora. Mas quem era ele de verdade? E por que, mesmo com o perigo batendo à porta, ela sentia um puxão irresistível em direção a ele? A avó, sentada na cama com um xale puído sobre os ombros frágeis, ergueu os olhos cansados. Menina, quem era esse homem? Ele tem olhos de quem viu o inferno e voltou. Sofia forçou um sorriso, aproximando-se para ajeitar o travesseiro da idosa. Só um amigo, vovó, nada demais. Mas as palavras soaram vazias até para ela. Enquanto preparava um chá fraco para acalmar os nervos, sua mente rodava. As roupas novas, a autoridade na voz, o toque que a deixara sem fôlego. Era como se Ji-hun tivesse saído de uma novela coreana, daqueles dramas que ela assistia, escondida no celular durante os intervalos no diner, sonhando com amores impossíveis. Horas se arrastaram como chiclete no asfalto quente. O sol se pôs tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo, e o cortiço ganhou vida noturna. Vizinhos batendo papo nas escadas, o cheiro de churrasco ilegal subindo do quintal. Sofia tentou se distrair lavando roupas na bacia improvisada, mas cada barulho a fazia pular. Finalmente, por volta das 9, a porta rangeu. Ji-hun entrou, o rosto marcado por uma sombra de fadiga, mas os olhos brilhando com uma intensidade que a fez engolir em seco. Ele trancou a porta e se aproximou, parando a poucos centímetros dela, o calor do corpo dele invadindo o espaço apertado. Eles foram embora, disse ele, a voz rouca, estendendo a mão para tocar o braço dela. O toque era firme, possessivo, os dedos traçando uma linha lenta da curva do cotovelo até o pulso, enviando ondas de calor pela pele dela. Mas vão voltar. Eu não posso mais me esconder aqui como um rato. Sofia ergueu o queixo, tentando manter a compostura apesar do tremor nas pernas. Então me conta a verdade, Ji-hun. Quem são eles? E quem é você, na real? Porque mendigo você não é. Essa camisa aí custa mais que meu aluguel inteiro. Havia um tom de provocação na voz dela, misturado a medo, e ela viu um sorriso relutante curvar os lábios dele. O primeiro genuíno desde que o encontrara na chuva. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos agora arrumados, revelando uma cicatriz fina na têmpora que ela não notara antes. Eu sou alguém que errou feio. Meu nome verdadeiro é Kim Ji-hun, e eu comando coisas que você não quer saber. Coisas perigosas, em um mundo que não perdoa fraquezas. Seus olhos se fixaram nos dela, vulneráveis por um segundo, como se ele estivesse confessando um pecado mortal. Eu fugi por uma noite para pensar, para respirar sem olhares me vigiando. Mas você me viu como eu era, não como sou. Isso me desarmou.
O ar no quarto pareceu mais denso, o som distante de um samba ecoando da rua como um contraponto irônico à tensão. Sofia sentiu o peito apertar com uma mistura de pena e desejo. Ele, o homem poderoso, admitindo fraqueza por causa dela? Ela deu um passo à frente, os corpos quase se tocando, o cheiro dele, agora de colônia cara e chuva recente, envolvendo-a como um abraço invisível. Desarmou? Você parece mais armado que nunca, murmurou ela, a voz saindo rouca, os lábios entreabertos. Seus dedos subiram instintivamente para o colarinho da camisa dele, roçando a pele quente do pescoço. O coração dela batia forte, ecoando no silêncio, e ela viu o peito dele subir e descer mais rápido. Ji-hun inclinou a cabeça, o rosto a centímetros do dela, o hálito morno misturando-se ao dela. Você me faz querer largar tudo isso, Sofia. Mas não posso. Não ainda. Seus lábios roçaram os dela de leve, um quase beijo que era tortura, a barba por fazer pinicando a pele sensível. Ela fechou os olhos, rendendo-se ao momento, as mãos subindo para os ombros largos dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido fino. O mundo se reduziu àquele quarto apertado. O calor da respiração dele na boca dela, o pulsar do sangue nas veias, o desejo cru que os unia como ímãs. Mas o humor surgiu no pior momento, quebrando a intensidade como um balde de água fria. Lucas irrompeu pela porta sem bater, os olhos arregalados ao vê-los tão próximos. Puta merda, mana. Tá rolando o quê aí? Esse cara é tipo um vampiro coreano ou o quê? O garoto riu, mas parou ao notar a expressão feroz de Ji-hun, que se afastou devagar, os punhos cerrados. Sofia corou violentamente empurrando o irmão para fora. Sai, seu bobo! Vai jogar bola ou algo assim? Lucas piscou, rindo mais alto. Beleza, mas se ele te morder, eu chamo a polícia. A porta se fechou com um baque e o riso dela escapou, nervoso, aliviando o peso no ar. Ji-hun balançou a cabeça, um sorriso torto nos lábios. Seu irmão é um problema. Como você. E você é um mistério perigoso, rebateu ela. Mas o brilho nos olhos traía o flerte. Eles se sentaram na cama, as coxas se tocando de leve, e Ji-hun continuou, revelando mais. Falava de uma organização coreana em São Paulo, de rivais que queriam seu trono, de uma dívida de sangue que o forçara a se esconder. Eu não sou bom nisso, Sofia, no amor, mas você me faz questionar tudo. A confissão veio baixa, os olhos dele traçando o contorno do rosto dela, possessivos, cheios de uma fome que ia além do físico. A noite avançou com conversas entrecortadas, toques casuais que se prolongavam, a mão dele na dela, o joelho roçando o dela, construindo uma tensão que vibrava como uma corda esticada. Sofia sentia o corpo dele perto, o calor irradiando, e por um instante imaginou ceder, deixar que os lábios se encontrassem de verdade. Mas o telefone dele vibrou, quebrando o encanto. Uma mensagem em coreano, o rosto dele endurecendo. Eles querem uma reunião. Amanhã, no Liberdade. Você vem comigo. Não era um pedido, mas uma ordem suave, os olhos suplicantes por baixo da fachada dura. Sofia hesitou, o medo voltando como uma onda. Eu? No seu mundo? Isso é loucura. Mas antes que pudesse recusar, um barulho veio da rua. Pneus cantando, faróis iluminando a janela. Vozes gritavam seu nome. Sofia Oliveira! E Ji-hun se levantou, puxando-a para trás dele como um escudo vivo. Eles já sabem de você. E agora vão tentar usá-la contra mim. O pavor gelou o sangue dela, enquanto sombras se moviam lá fora, aproximando-se perigosamente. As sombras na rua se materializaram em figuras altas e encapuzadas. 3 homens com jaquetas pretas que absorviam a luz fraca dos postes. Um deles carregava uma lanterna que varria as janelas do cortiço como um farol acusador. E o grito de Sofia Oliveira ecoou novamente, agora mais insistente, carregado de sotaque coreano misturado ao português quebrado de imigrantes. Ji-hun praguejou em voz baixa, seu corpo tenso como uma mola prestes a saltar, posicionando-se entre Sofia e a porta como um muro vivo. O cheiro de adrenalina preenchia o quarto apertado, misturando-se ao aroma residual do chá de erva mate.
Fique atrás de mim, sussurrou ele, a mão alcançando algo no bolso da camisa. Uma faca? Uma arma? Sofia não quis saber. O pânico subindo pela garganta como bile. Seu coração martelava, ecoando o pulsar distante das sirenes que pareciam se aproximar. Ji-hun, o que eles querem? Comigo? Ele virou o rosto por um segundo, os olhos escuros flamejando com uma fúria protetora que a deixou sem fôlego. Você, para me dobrar, mas não vão te tocar. Sua voz era um rosnado baixo, vibrando no peito largo que agora roçava o dela, enquanto ele a empurrava gentilmente para o canto da parede. O toque, mesmo no caos, enviava faíscas pela pele dela, calor urgente, possessivo, como se ele já a marcasse como sua. Um soco na porta os fez pular. Abra, Ji-hun. Sabemos que você tá aí com a putinha brasileira. A voz era grossa, ameaçadora, e Sofia engasgou, o insulto cortando como vidro. Ji-hun rosnou algo em coreano, uma maldição que soou como um trovão contido, e avançou para a porta, mas ela o agarrou pelo braço, os dedos cravando na carne firme. Não, eles vão te matar! Ele parou, virando-se para ela com uma intensidade que a imobilizou. Seus lábios se curvaram em um sorriso feroz, mas os olhos traíam o conflito, desejo misturado a desespero. Melhor eu do que você, Sofia, você não entende? Eu entrei na sua vida como uma praga e agora? Agora eu não consigo sair. Ele se inclinou, o rosto a milímetros do dela, o hálito quente roçando os lábios entreabertos. Por um instante insano, o mundo lá fora sumiu. Só existia o calor do corpo dele pressionando o dela contra a parede fria, as mãos dele subindo para enquadrar o rosto dela, os polegares traçando as bochechas coradas. O beijo veio como uma explosão contida, não suave, mas faminto, os lábios dele devorando os dela com uma urgência que a fez gemer baixinho. A barba por fazer arranhava sua pele, o gosto de café e perigo na língua dele, e ela se rendeu, as mãos subindo para os cabelos pretos puxando-o mais perto. O corpo dele se moldou ao dela, quadris se encaixando em uma dança instintiva, o calor entre eles queimando como brasa. Mas o soco na porta veio de novo, mais forte, rachando a madeira fina. Eles se separaram ofegantes, os olhos se encontrando em um silêncio carregado de promessas não ditas. Eu volto por você, murmurou ele, a voz rouca de desejo e raiva. Não saia daqui. Com um último olhar que a perfurou, ele abriu a porta de supetão e saiu correndo escada abaixo, o eco de seus passos misturando-se aos gritos dos homens. Sofia trancou a porta com mãos trêmulas, deslizando para o chão, o corpo ainda vibrando com o toque dele. O beijo ecoava em sua mente, fogo e medo, paixão e perigo. O que eu fiz? Sussurrou para o vazio, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. A avó, acordada pelo barulho, estendeu a mão fraca. Menina, fuja desse homem, ele traz morte. Mas Sofia balançou a cabeça, o conflito rasgando-a por dentro. Fugir? De Ji-hun? Ele era o primeiro que havia de verdade, que a fazia sentir viva em meio à miséria da Vila Prudente. Mas o mundo dele era veneno, rivais coreanos caçando-o como cães, regras de máfia que não perdoavam fraquezas como ela. Lealdade ao clã ou amor por uma putinha brasileira? Ela imaginou as escolhas dele, e o estômago revirou. A noite se arrastou em agonia. Sofia não dormiu, ouvindo os sons da rua, sirenes uivando, carros acelerando, um tiro distante que a fez se encolher. Pela manhã, o sol tímido de São Paulo filtrava pelas frestas, mas o quarto parecia mais escuro. Lucas voltou cedo, o rosto suado de preocupação após ouvir os boatos dos vizinhos. Mana, o que rolou ontem? Todo mundo tá falando de briga na rua. Aquele coreano, ele te meteu em encrenca? Ela contou o mínimo, mas o irmão a encarou, os olhos castanhos iguais aos dela, cheios de raiva protetora. Ele é da máfia, né? Eu vi no noticiário. Aqueles coreanos controlam o Liberdade, lavanderias e bares falsos. Sai fora, Sofia. Pensa na vovó em mim. Amor, isso aí é ilusão de novela. As palavras doeram ecoando suas dúvidas. Ela era só uma garçonete pobre, ele um chefe que comandava sombras. Como poderiam se encaixar? O dilema a consumia.
segurança na rotina miserável ou paixão que queimava tudo. No dinheiro o turno foi um suplício. O cheiro de óleo frito e café queimado a sufocava, e Paulo, o cozinheiro, cutucou-a com humor forçado. Ei, gata, tá com cara de quem beijou um fantasma. Conta aí, vai. Ela riu fraco, mas o beijo de Ji-hun ainda formigava nos lábios, uma lembrança sensual que a distraía. Nada, só cansaço. Mas internamente crescia. Ela não era mais a garota bondosa que ajudava mendigos. Ji-hun a mudara, despertando uma força que a assustava. E se ela o salvasse? E se desafiasse o mundo dele? À tarde, um envelope deslizou por baixo da porta do cortiço. Sofia o abriu com o coração na boca. Uma foto dela no dinner, com uma mensagem em coreano e português. Entregue o chefe ou sofra. O pavor a invadiu, mas também uma determinação feroz. Ela não seria peão. Pegou o celular velho e mandou uma mensagem para o número que Ji-hun deixara. Venha me buscar. Eu vou com você ao Liberdade. Acabou a fuga. Horas depois, um carro preto parou na rua escura, faróis cortando a névoa. Ji-hun saiu, o rosto marcado por um corte fresco na bochecha, os olhos famintos ao vê-la. Você veio, disse ele, puxando-a para um abraço apertado, o corpo dele tremendo contra o dela. Eu não mereço isso. Mas enquanto entravam no carro, uma sombra no retrovisor chamou a atenção. Outro veículo os seguia, luzes apagadas. Eles nos viram, murmurou Ji-hun, acelerando. Sofia apertou a mão dele, o toque uma âncora no caos. Então lutamos juntos, mas no fundo o dilema rugia. Amor ou lealdade? E se a escolha dela o condenasse? O carro voou pelas ruas do Brás, o ronco do motor misturando-se ao seu coração acelerado. De repente, um tiro estourou o vidro traseiro, estilhaços voando como chuva afiada. Ji-hun xingou, desviando bruscamente, mas o veículo perseguidor colou neles, e Sofia soube. A crise explodira, e não havia escapatória. O carro derrapou em uma curva apertada da rua do Brás, os pneus gritando contra o asfalto molhado pela garoa fina que voltara a cair. Ji-hun apertava o volante com força, os nós dos dedos brancos, enquanto Sofia se encolhia no banco do passageiro. Os estilhaços de vidro cravados no estofado como dentes afiados. O tiro ecoava em sua mente, um estrondo que misturava medo e fúria, e o cheiro de borracha queimada invadia o ar confinado. Segure firme! Gritou ele, a voz rouca cortando o caos. Os olhos fixos no retrovisor onde o sedã preto dos perseguidores brilhava sob os postes de luz amarelados. Sofia agarrou a alça da porta, o corpo jogado para o lado a cada manobra brusca. Seu coração batia descompassado, colado ao dele em uma batida compartilhada de pavor e algo mais profundo. Uma teimosia que a impedia de soltar sua mão, mesmo agora. Ji-hun, para onde estamos indo? Eles vão nos matar. As palavras saíram entrecortadas, o sotaque dela carregado de pânico. Mas ele só rosnou uma resposta em coreano, algo que soou como uma promessa de vingança. Ele acelerou para o centro do Liberdade, o bairro coreano de São Paulo pulsando com neon de letreiros em Hangul e o burburinho de restaurantes lotados. O carro perseguidor colava como uma sombra maligna, outro tiro ricocheteando no paralama com um estalo metálico. Ji-hun desviou para uma alameda estreita, cheia de pilhas de caixas de importados e o cheiro de quinte fermentando no ar úmido. Eu tenho um esconderijo aqui. Aguente só mais um pouco, Sofia. Por mim. Por nós. Sua mão livre encontrou a dela por um segundo, um toque breve e elétrico que a ancorou no turbilhão, os dedos calejados entrelaçando-se aos dela como uma âncora em mar revolto. Eles pararam abruptamente em um beco atrás de uma lavanderia falsa, o motor morrendo com um suspiro exausto. Ji-hun a puxou para fora, o braço ao redor da cintura dela protetor, guiando-a para uma porta de metal enferrujada, que se abriu com um código que ele digitou às cegas. Dentro, o porão era um labirinto de caixas e prateleiras empoeiradas, iluminado por uma lâmpada nua que piscava como um coração fraco. Ele trancou a porta, encostando-se nela ofegante, o peito subindo e descendo rápido, suado sob a camisa rasgada.
Eles nos rastrearam pelo carro. Meus próprios homens. Traidores. Sofia se afastou um passo, as pernas trêmulas, mas o olhar dele a prendeu no lugar. O corte na bochecha sangrava devagar, um filete vermelho traçando o contorno angular do rosto, e ela estendeu a mão instintivamente, limpando-o com a manga da blusa. Traidores. Ji-hoon, me conta tudo agora. Eu entrei nisso por você, mas não sou idiota. Quem são esses caras? E por que eu? O que eu tenho a ver com sua máfia? Ele pegou a mão dela, puxando-a para mais perto, os corpos se chocando em um abraço urgente que cheirava a suor, pólvora e desejo reprimido. Seus lábios roçaram a testa dela, um beijo suave contrastando com a fúria nos olhos. Você tem tudo a ver, Sofia, porque você me viu como homem, não como chefe. Eu sou o Kim Ji-hoon, líder do clã Han em São Paulo. Controlamos as importações ilegais, os cassinos escondidos no Liberdade, as dívidas que quebram impérios. Mas eu fugi ontem porque perdi minha família, minha esposa e filha, mortas em um ataque de rivais há 2 anos. Eu me escondi na rua para esquecer, para fingir que era ninguém. Até você me acolher, como se eu valesse algo além de poder e sangue. As palavras saíram como um confessionário rouco, os olhos dele se enchendo de uma dor crua que a partiu ao meio. Sofia sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo próprio rosto, misturando-se ao sangue dele em sua pele. Por que não me disse antes? Eu pensei. Eu pensei que era só um cara perdido. Mas agora, eles me querem para te machucar. Eu sou o seu ponto fraco. Ela se pressionou contra ele, o calor do peito largo dele acalmando o tremor, as mãos subindo para enredar nos cabelos pretos úmidos. O ar entre eles vibrou com tensão, o desejo florescendo no meio do caos. Um beijo lento, profundo, que selava a verdade dele como um juramento. Seus lábios se moviam com fome contida, as línguas se tocando em uma dança que prometia mais, o corpo dela se arqueando contra o dele, sentindo cada linha dura de músculos e cicatrizes escondidas. Ele se afastou devagar, ofegante, os olhos escuros devorando o rosto corado dela. Você é minha fraqueza e minha força, Sofia. Eu nunca amei assim, cru, sem máscaras. Mas o clã exige lealdade. Se eu te escolher, perco tudo. Posição, respeito, talvez a vida. E você? Sua família, sua vida simples na Vila Prudente, tudo em risco por minha causa. A vulnerabilidade na voz dele, misturada ao sotaque enrolado, a fez rir baixinho. Um humor amargo para aliviar o peso. Lealdade. Eu mal ganho para pagar remédios da vovó e você fala de impérios. Eu escolho você, Ji-hoon. Porque no meio dessa loucura, você me faz sentir viva. Mas e agora? Separados assim, escondidos como ratos? Eles se sentaram em um colchão improvisado no canto, as coxas se tocando, os dedos entrelaçados em um silêncio carregado de urgência. Ji-hoon traçou círculos lentos no dorso da mão dela, cada toque enviando arrepios pela espinha, uma sensualidade sutil que construía como uma tempestade. Eu tenho um plano. Confrontar o traidor principal, meu subchefe Park. Ele quer meu lugar, e usou você como isca. Vou chamá-lo para uma reunião falsa no cassino amanhã à noite. Mas preciso que você fique segura, aqui ou com seus irmãos. Não posso te perder. Sofia balançou a cabeça teimosa, o queixo erguido em desafio. Não, eu vou com você. Se é para lutar pelo nosso amor, que seja juntos. Se não, o que sobra? Eu voltando pro diner, fingindo que esse beijo não mudou tudo? Ela se inclinou, roçando os lábios no pescoço dele, sentindo o pulsar acelerado da veia, o cheiro amadeirado da pele misturado ao suor. Ele gemeu baixinho, as mãos subindo para as costas dela, puxando-a para um abraço que era quase desespero, os corpos se moldando em uma promessa silenciosa. Mas o celular dele vibrou no bolso, quebrando o momento. Ele atendeu, o rosto endurecendo ao ouvir a voz do outro lado. Sim, Park, amanhã no cassino, traga seus termos. Desligou, os olhos encontrando os dela, com uma determinação feroz. Ele mordeu a isca. Mas avisa seus irmãos. Diga que você vai viajar por uns dias para protegê-los. Se der errado, fuja de São Paulo. Eu te encontro depois. Sofia assentiu.
o peito apertado de medo e resolução. Mas antes que pudesse responder, um barulho veio de cima. Passos pesados ecoando no beco, vozes em coreano sussurrando ameaças. Ji-hun se levantou de supetão, puxando uma pistola de um esconderijo na parede, o metal frio reluzindo sob a luz fraca. Eles nos acharam mais rápido. Fique aqui. Isso é entre mim e eles. Mas enquanto ele abria a porta, Sofia soube. A escolha final se aproximava, e uma delas poderia custar tudo. Ji-hun abriu a porta do porão com um empurrão silencioso, a pistola firme na mão, o metal frio contrastando com o suor que escorria pela testa dele. Sofia o seguiu de perto, ignorando o aviso, o coração martelando como um samba fora de ritmo nas veias. O beco lá fora era um labirinto de sombras, iluminado apenas pelos faróis distantes de um carro estacionado na esquina do Liberdade. Os passos ecoavam mais altos agora. 3 silhuetas emergindo da névoa da garoa. Homens do clã, reconhecíveis pelas tatuagens discretas no pescoço, símbolos do dragão Han, que Ji-hun um dia comandara com punho de ferro. Park mandou vocês? Rosnou Ji-hun em coreano, a voz baixa e letal, posicionando-se à frente de Sofia, como um escudo vivo. Um dos homens riu, um som gutural que cortou o ar úmido. Chefe, você fugiu como covarde. Park diz que é hora de acabar com isso. A brasileira é o pagamento pela traição. Os olhos do homem se voltaram para Sofia, famintos e cruéis, e ela sentiu um frio na espinha, mas ergueu o queixo, recusando-se a tremer. Eu não sou pagamento de ninguém, rebateu ela em português, a voz saindo mais firme do que esperava, misturando-se ao sotaque enrolado de Ji-hun quando ele traduziu. Os homens hesitaram, surpresos com a ousadia dela, e Ji-hun aproveitou o instante, atirando um aviso no ar que ricocheteou nas paredes de tijolo. Não mirou para matar, ainda não, mas o estampido ecoou como um trovão, fazendo os agressores recuarem para as sombras. Corram para os ratos de Park. Digam que eu vou ao cassino, e que ela é intocável. Eles fugiram, os passos se perdendo na noite, mas Sofia sabia que era só o começo. Ji-hun se virou para ela, os olhos escuros flamejando com uma mistura de raiva e alívio, puxando-a para si em um abraço que cheirava a pólvora e desejo urgente. Você é louca, Sofia. Eu disse para ficar. Seus lábios roçaram o topo da cabeça dela, o corpo dele pressionando o dela contra a porta, o calor irradiando através da camisa rasgada. Ela riu baixinho, um humor nervoso aliviando o pavor. Louca? Você é o que some na rua fingindo de mendigo. Se é para ser maluco, vamos juntos. Eles voltaram para o porão por um momento, o ar carregado de tensão, as mãos dele traçando as costas dela em círculos lentos, possessivos, como se quisesse memorizar cada curva. Eu não mereço isso, murmurou ele, inclinando-se para beijá-la de novo, dessa vez devagar, os lábios se movendo com uma sensualidade que fazia o mundo girar mais devagar. A barba por fazer arranhava sua pele, o gosto salgado do suor misturando-se ao dela, e Sofia se perdeu no toque, as unhas cravando levemente nos ombros dele, sentindo os músculos tensos relaxarem sob seus dedos. Era fogo contido, uma promessa demais, mas o tempo os traía. Park vai esperar no cassino. Vamos acabar com isso agora, disse Ji-hun, afastando-se com relutância, os olhos fixos nos dela como se doesse partir. Sofia assentiu, pegando uma jaqueta velha do esconderijo para se proteger da garoa. Eu vou, mas se você me deixar para trás, eu te mato antes que eles façam. Ele sorriu, um brilho de humor nos olhos cansados. Minha rainha brasileira, você me doma melhor que qualquer clã. O cassino era um antro disfarçado no coração do Liberdade. Fachada de um restaurante de ramen inocente, mas por trás, salas enfumaçadas cheias de mesas de pôquer e o tilintar de fichas que mascarava dívidas de sangue. Eles entraram pela porta dos fundos, Ji-hun guiando-a com a mão na base das costas dela, um toque protetor que enviava arrepios pela espinha. O ar era denso de cigarro e perfume barato. Vozes em coreano e português, misturando-se ao jazz baixo de uma vitrola velha. Park estava lá, no centro da sala VIP, um homem baixo e atarracado, com olhos de serpente,
flanqueado por 4 capangas armados. Ji-hun, o grande chefe, volta como mendigo, zombou Park, erguendo uma taça de soju, o sorriso falso esticando a cicatriz no queixo. Cai traz a isca. Que romântico. Seus olhos se demoraram em Sofia, avaliando-a como mercadoria, e Ji-hun rosnou, avançando um passo. Toque nela e eu arranco sua língua, Park. Você traiu o clã por poder? Eu construí isso do nada, e você acha que pode me derrubar com rivais japoneses? A sala ficou tensa, o ar vibrando com ameaça, mas Sofia sentiu o twist se aproximando, algo nos olhos de Park, um lampejo de hesitação. Ela deu um passo à frente, surpreendendo a todos, a voz clara cortando o silêncio. Vocês falam de lealdade como se fosse ouro, mas olhem para ele. Ji-hun fugiu para a rua não por fraqueza, mas para lembrar quem é. E eu? Eu o acolhi sem saber, porque bondade não tem clã. Se vocês o matam, perdem o melhor líder que tiveram. Park piscou, desconcertado, e Ji-hun a olhou com admiração crua, o peito inchando de orgulho. Mas então veio o clímax. Um dos capangas de Park sacou uma arma, mirando em Sofia para forçar a rendição. Ji-hun se jogou na frente, o tiro roçando seu ombro em um jorro de sangue quente que manchou a camisa. Não! Gritou ela, o pânico explodindo, mas ele revidou com precisão letal, derrubando o atirador. O caos irrompeu. Tiros ecoando, mesas virando, o cheiro de pólvora sufocando o ar. No meio da fumaça, Park tentou fugir, mas Sofia, com uma coragem que nem ela sabia ter, pegou uma garrafa de soju quebrada da mesa e acertou a nuca dele, derrubando-o como um boneco. Isso é pela ameaça! Gritou ela ofegante, enquanto Ji-hun terminava o serviço, imobilizando o traidor com algemas improvisadas. Os capangas restantes se renderam, o clã Han assistindo atônito da porta, leais a Ji-hun, não ao usurpador. Quando o silêncio voltou, Ji-hun se virou para ela, o ombro sangrando, mas os olhos brilhando com uma emoção nua. Ele a puxou para si, ignorando a dor, os lábios encontrando os dela em um beijo desesperado, salgado de sangue e lágrimas. Você me salvou, Sofia. Não o clã, mas eu. Eu largo tudo por você. O poder, as regras. Vamos para Vila Prudente ou para onde quiser. Minha fraqueza é você, e eu escolho isso. Ela riu entre os beijos, o humor leve florescendo no alívio. Largar? Você como mendigo de novo? Meu palácio aguenta, mas sem tiroteios. Park, amarrado no chão, resmungou algo sobre loucura, mas Ji-hun o ignorou, entregando-o aos homens leais. O clã sobrevive sem mim. Eu sobrevivo com ela. Dias depois, no cortiço da Vila Prudente, sob o sol tímido de São Paulo, Ji-hun, agora só Ji-hun, sem máscaras, ajudava Sofia a preparar o café da manhã simples. A avó sorria fraca da cama, Lucas zombava de o ex-mendigo chique, e o cheiro de pão fresco misturava-se ao de erva mate. Ele a abraçou por trás na pia, os lábios no pescoço dela, sussurrando. Eu te amo, minha bondosa. Você me trouxe de volta. Sofia se virou, os olhos nos dele e selou com um beijo lento. O mundo deles finalmente em paz. Um amor nascido na chuva, forjado no fogo, eterno na simplicidade.